15º domingo do tempo comum. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Um semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60, 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os discípulos então aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo com parábolas? E Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam e nem compreendem. Deste modo, se cumpre a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, e nem ouvir com os ouvidos, e nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz frutos, um dá 100, outro dá 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma reflexão para um evangelho tão lindo, o evangelho do semeador. O coração de toda pessoa é como a terra que recebe semente. Se é um coração bom, dará frutos. Mas se o coração for estéril, cheio de espinhos, não fará ações boas, não dará frutos bons. Uma pessoa de bom coração
é como uma terra boa que faz a semente germinar, nascer, crescer, dar frutos. Cada um de nós é responsável pelo cultivo do próprio terreno interior, isto é, do coração. O que fazer para que ele seja sempre terra boa e fecunda, cheio de bondade e de amor? O primeiro passo é acolher Jesus, acolher sua palavra, estar em intimidade com ele, viver a fraternidade com os irmãos. Aqui cabe perguntar: como anda o seu coração? Ele está aberto para receber sementes da palavra de Deus? Ou está cheio de orgulho, raiva, egoísmo, medo? Hoje, somos convidados a lançar um olhar para dentro, fazer uma manutenção do terreno do nosso coração, cultivar a terra boa que está em nós, para mantê-la sempre bom e fecundo, para receber as sementes que Deus deseja plantar em nós. Assim, daremos muitos frutos de amor, porque deixamos nascer as sementes que Deus plantou no nosso coração.